Então vamos lá, pessoal. Artigo 7º, inciso 13º agora, é o 13. Vem para cá. É direito do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Ou seja, gente, então é o direito do advogado de poder examinar e tirar cópia de qualquer processo, gente, seja em âmbito do judiciário, do legislativo, não é? Seja o processo findo ou em andamento, e mesmo sem procuração, a não ser quando estejam sujeitos a sigilo, né, pessoal? Porque aí realmente com sigilo só com procuração. E podendo tomar apontamentos. O que é isso, tomar apontamentos? É pegar o processo, ler e anotar no rascunho o que ele quer. Né? Ele não quer tirar cópia, ele só quer anotar algumas coisas no seu caderninho. Beleza? Muito bem. Bom, o inciso 14, ele foi alterado ano passado, né, e já foi pedido em prova, no 21º exame de ordem, já caiu isso. E diz o seguinte, pessoal, por que esse artigo foi alterado pela Lei 13.245/2016? Porque antes dizia que o advogado tinha direito de examinar em qualquer... Na verdade, podia examinar e tirar cópia, podendo tirar cópia, tá? De inquérito e de auto de prisão em flagrante. Só que, atualmente, nós sabemos que existem outros meios de investigação. Por exemplo, procedimento investigatório do Ministério Público. E aí? Não tinha esse direito garantido ao advogado. Então, a lei veio para ampliar e possibilitar agora em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação. E acabou também trazendo os parágrafos 10, 11 e 12 para regulamentar algumas coisinhas complicadas que vinham acontecendo na prática. Delegado de polícia, que ao dar o inquérito para o advogado tirar cópia, os autos do inquérito, tirava algumas folhas, né? E não, só tem isso aí só, pode tirar cópia, doutor. Então agora eles respondem por abuso de autoridade. Vamos verificar aqui, vamos estudar. Bom, é direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigações, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade. Ainda que conclusa a autoridade, pode tirar cópia, quando for procedimento investigatório. Vejam que essa expressão, ainda que conclusos a autoridade, não existe no inciso anterior, quando se tratar de processos no judiciário, legislativo, né? Ou seja, se for letra de lei, cuidado com isso para a prova. Agora, se for investigação, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, fazer anotações, né, no seu caderninho, no seu rascunho, em meio físico ou digital. Ou seja, eu posso tirar cópia reprográfica, que é a famosa Xerox, ou cópia digital, foto do celular, scanner portátil. Muito bem, gente. Agora, vamos aqui estudar os parágrafos 10, 11 e 12. Bom, vejam só. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14. Como assim nos autos sujeitos a sigilo, gente? Preste atenção. Olha só. Vamos ao processo penal de novo. Vamos ao processo penal, tá? Então, vocês sabem muito bem que a nossa matéria ética da advocacia é a profissão que mais se relaciona com os ramos do direito. Então, vamos dar um pulinho no processo penal, gente. O que nós estudamos? Que uma das características do inquérito policial é a sigilosidade, não é? Está lá no artigo 20 do Código de Processo Penal, gente. Então, o inquérito policial é sigiloso. Isso quer dizer que qualquer do povo não pode ir lá falar com o delegado, delegado, eu quero ver os inquéritos. Não pode. Só que essa sigilosidade, ela não alcança os advogados. Os advogados, nos termos do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Advocacia e da OAB, eles têm acesso a inquérito policial. Certo? Muito bem, gente. Só que o parágrafo 10
vem dizendo, né, esse que foi acrescentado pela lei 13.245 de 2016, vem dizer o seguinte, ele vem dizer que quando nos autos houver sigilo, o advogado tem que ter procuração. Então, olha só, gente, como é que é isso? Pois é, vejam só, gente. Em regra, qualquer advogado pode ter acesso a qualquer inquérito policial. Só que muitas vezes, nesse inquérito policial, há um pedido de interceptação telefônica e com autorização do juiz. O juiz autoriza. E esse inquérito policial, quando ele é devolvido para a delegacia de polícia, ele já volta com outro grau de sigilosidade. E aí, os advogados não podem ter acesso, a não ser se tiver com procuração. Então, cuidado com essa diferença aí. É uma coisa muito fina, muito importante, que pode te confundir na prova. Mas agora que nós explicamos, você vai acertar. Tá legal? Beleza? Muito bem. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Então, olha só, naquele caso que eu disse a vocês, tá? O delegado representou pela interceptação telefônica. O juiz autorizou. É claro que o delegado não vai ficar falando isso para o advogado. Senão o advogado vai virar para o cliente dele, você cala a boca, você não fala mais nada não, porque o delegado disse que representou pela sua interceptação telefônica. E então o juiz já autorizou. É claro que depois que houver a transcrição das conversas e elas forem inseridas nos autos, o advogado pode ter acesso. Deixe com procuração. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, ou seja, não dar acesso para o advogado aos inquéritos policiais, né, procedimentos investigatórios, seja lá onde for, ou então fornecimento incompleto de autos, ou fornecimento de autos em que houve retirada de peças, já incluído no caderno investigativo, implicará a responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos do juiz competente, por simples petição, ou quem sabe até impetrando um mandado de segurança. Maravilha? Muito bem. Bom, os incisos 15 e 16, nós vamos ler de uma vez, porque depois nós vamos ter que pular para o parágrafo 1º, que diz, não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16, nesses 3 casos aqui, que, aliás, foram pedidos também numa prova recente. Então, vamos lá, pessoal. O que diz o inciso 15? É direito do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. 16. É direito do advogado retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Tá? Então, gente, se o processo já acabou, qualquer advogado pode retirar por até 10 dias. Só que essas duas coisas aqui não vão acontecer. Ó. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16. Primeiro, aos processos sob regime de segredo de justiça. Claro, gente, se tiver com segredo de justiça, só se tiver procuração. 2. Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou a requerimento da parte interessada. Autoexplicativo, letra de lei. Uma vez perguntado em prova quais eram esses 3 casos, tá? E a resposta era que tinha o número 1, o número 2 e agora o número 3. Também não pode retirar autos até o encerramento do processo ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Então, o advogado, gente, mesmo aquele que tem a procuração, tá?
Ele tem procuração, mas aí ele retira os autos para fazer um recurso. E não devolve no prazo. Ele só devolve depois que tem intimação do juiz para devolver. Vejam que ele vai ficar proibido de retirar esses autos até o encerramento do processo. Maravilha? Tranquilidade? Vamos em frente. Bom, inciso 17. É direito do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Então, aqui nós vamos ter que explicar um pouquinho melhor essa questão do desagravo público, que é um assunto tratado nos artigos 18 e 19 do RG, Regulamento Geral. Tá legal? Bom, gente, olha aqui uma coisa. Preste atenção. Não raramente, os advogados são ofendidos. Não raramente, os advogados são ofendidos por delegados de polícia, por juízes, por promotores. E vejam que a OAB, ela não existe só para punir o advogado, quando necessário for. Ela existe para defender também. Então, sempre que um advogado for ofendido no exercício da profissão, será instaurado um processo na OAB. Será instaurado um processo na OAB, que pode ser por comunicação de qualquer pessoa, do próprio advogado ofendido, ou até de ofício. De ofício, a OAB pode instaurar um processo. Por que tem que ter um processo, gente? Para justamente a OAB apurar em quais circunstâncias ocorreram essas ofensas. Por quê? Porque se essa ofensa sofrida pelo advogado tiver caráter pessoal, religioso, doutrinário ou político, não cabe desagravo público. Não, tem que ser ofensa sofrida no exercício da profissão. Agora, durante esse processo disciplinar, o ofensor, ou seja, quem ofendeu o advogado, tem direito de se defender. Se não tiver direito de se defender, aliás, desculpa, se ele não quiser se defender, ele tem direito, mas se ele não quiser, tudo bem. Ou então, se a OAB apurar que realmente o caso é muito evidente, pode colher as provas e, ao final, providenciar o desagravo público. Mas o que é o desagravo público? Gente, no que consiste o desagravo público? Bom, a OAB vai marcar uma data para uma solenidade e a OAB vai dar a maior divulgação para que o maior número de advogados e estagiários compareça para prestar essa solidariedade ao advogado ofendido. E olha só, gente, mesmo que o advogado ofendido não queira, a OAB vai fazer assim mesmo. Porque não é um direito pessoal só do advogado, é um direito de toda a classe ver a OAB desagravando publicamente aquela ofensa sofrida. Porque quando o advogado é ofendido no exercício da profissão, gente, a classe, a advocacia que foi ofendida. Tá certo? Muito bem. Então, o desagravo público. O que vai acontecer aqui? Nesse dia, o presidente da OAB vai ler uma nota. Uma nota do tipo: nós da OAB não vamos deixar isso acontecer, isso é um absurdo, porque o advogado é um agente da justiça e ele foi ofendido no exercício da profissão. Isso não pode acontecer, porque o juiz fulano de tal ofendeu o advogado durante a audiência. Enfim, ele vai preparar uma nota que vai ser lida e essa nota vai ser encaminhada ao ofensor. Ela vai ser encaminhada ao ofensor e ainda vai ser publicada na imprensa. Publica no jornal de grande circulação, vai ser publicada na imprensa. E ainda a OAB, gente, pode até representar contra esse delegado, contra esse juiz, na corregedoria respectiva, e até fazer uma notícia de crime, se tiver crime de abuso de autoridade, seja lá qual for.
Tudo bem? É isso aí, pessoal. Agora, olha só. Vem aqui comigo. Onde será feito o desagravo público? Qual o órgão da OAB? A gente ainda vai estudar aqui órgãos da OAB, né? Mas já dá para a gente anotar isso aí e já dá para poder, inclusive, encerrar esse ponto do programa. Olha só, gente. Em regra, o desagravo público vai ocorrer no Conselho Seccional da OAB. Em regra, quem vai providenciar o desagravo público é o Conselho Seccional. Tá? Ó, lembrando que uma vez, no 21º exame de ordem, ou no 20º ou 21º, perguntaram lá se um radialista que ofendeu uma advogada, dizendo no programa de rádio que essa advogada era advogada de bandido, que ela era bandida também, né? Pode ser feito também, pessoal. Ou seja, porque publicamente o advogado foi ofendido, então publicamente a OAB vai desagravar. Tá? Agora, não cabe quando um advogado ofendeu o outro. Se dois advogados brigarem, ainda tem imunidade que a gente vai falar aqui depois. Mas se um exagerar, o que sofreu a ofensa pode representar contra o outro. Aí é um processo disciplinar da OAB normal. Desagravo público é quando o advogado for ofendido publicamente, por pessoas públicas, por agente público, tá certo? Por apresentador de televisão também. Então vamos voltar lá, gente, a questão da competência. Em regra, o desagravo público vai ser feito pelo Conselho Seccional. Só que, às vezes, o advogado ele é ofendido no interior, na área de uma subseção. Então, pode ser que, realmente, imagina, um advogado é ofendido numa audiência no interior do estado, onde ele só atua. Pode ser que a subseção, que nós vamos estudar aqui, que é um órgão da OAB nesses pontos mais distantes da capital, se bem que pode ter na capital também do estado, tá? Mas, enfim, se for na área de uma subseção, pode ser organizado pela subseção, com representação do Conselho Seccional. Claro, vão mandar representante lá para poder, né, dar esse apoio. Mas, às vezes, o desagravo público vai ser promovido pelo Conselho Federal da OAB, que é o nosso órgão supremo. Em quais casos? Quando forem ofendidos, quem, gente? Presidente de conselho seccional, né, se for ofendido no exercício do seu cargo. Quando for ofendido por conselheiro federal, ou quando o advogado for ofendido com repercussão nacional, tá? Então, preste atenção aqui no detalhe, gente. Olha aqui comigo, preste atenção. Vamos recapitular? Então, em regra, o desagravo público vai ser feito pelo Conselho Seccional, mas pode ser também feito em uma subseção, justamente quando o advogado for ofendido na área de uma subseção. Mas, às vezes, quem vai providenciar o desagravo público é o Conselho Federal. Quando forem ofendidos presidente de conselho seccional, conselheiro federal, no exercício de seus cargos, ou quando o advogado for ofendido com repercussão nacional. Mas preste atenção, nesses três casos, o Conselho Federal vai promover, mas, na verdade, quando forem ofendidos presidente de conselho seccional ou advogado ofendido com repercussão nacional, será realizado no Conselho Seccional, mas será promovido pelo Conselho Federal. Só vai ser promovido e realizado em Brasília, no Conselho Federal, quando a ofensa for a conselheiro federal, no exercício do seu cargo. Ok? Então, vejam vocês aqui, esse detalhe nunca caiu, gente. Olha só, o presidente de Conselho Seccional do Rio de Janeiro, ele mora onde? No Rio de Janeiro. Então, vai ser realizado no Rio de Janeiro, mas com representação do Conselho Federal. Ou seja, o Conselho Federal vai promover, mas vai ser realizado no Rio de Janeiro. Para o presidente do Conselho do Rio de Janeiro, não precisa ir para Brasília. Agora, imagine um advogado do Rio de Janeiro que é ofendido e toma repercussão nacional. Isso aparece no Fantástico, por exemplo. Vai ser realizado no Rio de Janeiro. Mas
vai ser promovido pelo Conselho Federal. Só vai ser promovido e realizado em Brasília, gente, quando a ofensa for a Conselheiro Federal. Por quê? Porque o Conselheiro Federal, ele é lotado lá em Brasília, no Conselho Federal. Beleza? Tranquilo? Nós vamos estudar mais sobre órgãos da OAB, mas guardem essas informações sobre desagravo público. Maravilha? Vem comigo. Inciso 18. É direito do advogado usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Ou seja, gente, só advogado pode usar o anel de advogado, aquele broche, aquele bottom lá de advogado, da balancinha vermelha, né? Muito bem. Inciso 19. É direito do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Então, a gente ainda vai estudar aqui, nas nossas duas últimas aulas, o sigilo profissional também no Código de Ética e Disciplina, que atualmente, no novo Código de Ética, ele é tratado nos artigos 35 ao 38. Mas olha só, o primeiro detalhe, a primeira informação sobre o sigilo profissional, você já tem aqui. É direito do advogado se recusar a depor como testemunha, mesmo que o cliente autorize, tá? O advogado, ele tem o direito de se recusar. Nós vamos ver que isso é um dever também. Imagina, o cliente vai ao meu escritório, conversa comigo, confessa os crimes que praticou, mas não vem fechar negócio comigo. Achou que eu cobrei caro, ou então ele quer consultar um outro advogado e não volta mais. Não interessa. Eu tenho a obrigação de guardar o segredo profissional. Ou então eu estou no fórum. Alguém, eu sou advogado? Eu falei, sou. Porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ele está me fazendo uma consulta. Né? Será que eu posso ser preso porque eu fiz isso, eu trafiquei, eu matei? E eu tiro a dúvida dele lá. Eu soube daquilo porque ele confiou em mim como advogado. Mesmo que eu tenha feito de graça, eu tenho que guardar o segredo. Tá legal? Bom, depois nós vamos ver outros aspectos nos artigos 35 ao 38, quando a gente for estudar o Código de Ética. Porque eu vou trazer o texto aqui para vocês, vou mostrar os detalhes, tá bom? Inciso 20. Mas antes de dizer uma coisa aqui a vocês, agora há pouco eu falei que ética é a profissão que mais se relaciona com os outros ramos do direito. Não, ética é a matéria que mais se relaciona com os outros ramos do direito, né? Enfim, se bem que ética é a profissão, né, gente? Ser professor de ética, né? Mas enfim, gente, a ética é a disciplina que mais se relaciona com os outros ramos do direito. Deixa eu ficar na dúvida se eu tinha falado isso, né? Mas enfim, pode ter sido que eu tenha falado isso mesmo, né? Enfim, ética é a matéria que mais se relaciona com os outros ramos do direito. Tanto é que, às vezes, a gente consegue acertar aqui questões de outras matérias. Volta e meia, olha só, uma vez caiu em Direito do Trabalho uma pergunta que está no Estatuto. O adicional noturno do advogado, nós vamos abordar. Quando ele trabalha das 20 às 5 da manhã, 25%. Caiu em Direito do Trabalho. E a resposta estava no Estatuto da Advocacia e da OAB. Né? Às vezes cai alguma coisa de processo penal, que eu estou sempre falando de processo penal aqui também, né? Porque, realmente, para poder explicar a ética, eu tenho que acabar falando alguma coisinha de outras matérias, né? Bom, vem para cá. Agora sim, então, inciso 20. É direito do advogado retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Então, o que é isso, gente? A audiência é marcada para as 13 horas. Passaram-se 30 minutos, o juiz pode ir embora. Passaram-se 30 minutos, o juiz não chegou, o advogado pode ir embora. Claro, mediante petição protocolizada em juízo, porque vai ter o certificado, né, o comprovante do horário que ele está indo embora. Agora, olha só, se o juiz chegou cedo, o juiz chegou lá às 9, 10 horas da manhã, e começou as audiências, só que elas foram sendo atrasadas porque a testemunha atrasou, o depoimento foi muito longo, a sua audiência marcada para as 13 horas, pessoal, gente, pode dar 20 horas, 21 horas, meia-noite, tem que esperar, porque o juiz está lá. Você só pode ir embora se o juiz, depois de 30 minutos, não tiver nem chegado ao recinto. Tá bom? E uma observação. Se for na Justiça do Trabalho,
A CLT diz que esse prazo de espera do advogado é só de 15 minutos. Cuidado, hein? Se cair em direito do trabalho, a resposta é diferente. Beleza? Bom, inciso 21, que também foi incluído pela Lei 13.245 de 2016. Bom, é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Então, olha aqui, ó, preste atenção, gente. Esse direito trazido aqui, acrescentado nesse inciso 21, não mudou nada em relação ao inquérito policial ter ou não ampla defesa. No inquérito policial não tem ampla defesa, não tem contraditório. Muita gente acabou achando, mas então agora tem contraditório porque é obrigado a ter advogado? Nem é isso também. Olha só, preste atenção, ampla defesa é muito mais do que isso, tá? A gente aprende lá em processo penal que a ampla defesa é um princípio do processo penal, não é, composto pelo binômio autodefesa, né, mais defesa técnica. A autodefesa é o direito de estar presente aos autos do processo, é o direito de ter seu momento com o juiz, né, o direito de presença, direito de audiência, né, é o direito de ele ter advogado obrigatoriamente. Agora, aqui no inquérito, que passou a ser possibilitado, é o direito de o advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório e depoimento. Mas olha só, gente, desde que o advogado ou o cliente externem essa vontade de querer ter o advogado lá na hora. Isso não quer dizer que tem que ter advogado sob pena de nulidade. Não. Tá? É o direito do advogado assistir os clientes. Claro, desde que ele informe ao delegado que queira. Aí, se o delegado... E por isso que é bom fazer por petição aos autos. Eu quero participar, está no dia do interrogatório. Se não tiver a presença, aí sim nulidade absoluta. Inclusive, o advogado pode participar, apresentando razões e quesitos. Ok? Essa questão aí caiu na nossa penúltima prova. Bom, observações. A primeira do artigo 7º, parágrafo 3º do Estatuto, a gente já explicou, né, que o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo do exercício da profissão em caso de crime inafiançável. Ou seja, se o crime for afiançável, não haverá prisão em flagrante. Mas é claro que ele pode ser investigado, tá? Isso nem é imunidade, não. Isso daqui realmente é só uma exceção para os crimes afiançáveis praticados por advogados no exercício da profissão e não cabe flagrante. Bom, artigo 7º, nossa observação 2. Artigo 7º, parágrafo 4º do Estatuto. Isso ainda não caiu, hein? O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados com uso e controle assegurados à OAB. Só que percebam que, em relação a este artigo 7º, parágrafo 4º, vejam só, hein, presta atenção, gente. Em relação a esse artigo 7º, parágrafo 4º do Estatuto, também tivemos a ação direta de inconstitucionalidade. Porque, vejam só, o Poder Judiciário deve criar salas, onde, gente? Nos fóruns e nos juizados especiais, nos tribunais. E o Poder Executivo deve criar essas salas para uso dos advogados, onde? Em delegacias de polícia e também nos presídios. A questão é que o Estatuto diz que essas salas são de uso e controle assegurados à OAB. Só que, por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 1127-8, proposta pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, o STF entendeu que a OAB sim pode usar essas salas, mas controlar não. Ou seja, essa expressão e controle foi considerada inconstitucional. Perceberam? Então, mais uma vez, a gente retoma aquela situação. Mais uma vez, a gente retoma. Se perguntarem,
Marque a resposta correta de acordo com o estatuto. Levem sempre em consideração o entendimento do STF. Ou seja, usar pode, mas controlar não. Beleza? É isso aí. Gente, vamos finalizando então nossa aula por aqui. A gente vai continuar falando sobre direito do advogado ainda, porque a gente tem que falar do artigo 7º-A. Primeiro a gente vai falar da imunidade profissional do advogado, que é tratado no artigo 7º, parágrafo 2º, e também tem ação direta de inconstitucionalidade. E depois a gente parte para o artigo 7º-A, que eu disse a vocês que cairia, para o pessoal que fez o 22º, que cairia, e não é que caiu? Tá legal? Foi a novidade incluída no finalzinho do ano. Por isso que vocês têm que estar com a aula totalmente atualizada, porque esses detalhezinhos, essas mudanças, estão sempre sendo pedidas pela banca. Tá legal? Até a nossa próxima aula. Vamos juntos! Olá, minha amiga, olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos iniciar a nossa terceira aula, pessoal, dando continuidade àquele assunto que cai em tudo quanto é prova, não é? Direitos do advogado, gente. Falei para vocês, né, que isso caiu em todas as provas e com certeza vai cair na sua. Tá legal? Bom, pessoal, a gente estudou o artigo 6º, a gente estudou o artigo 7º e a gente está agora no parágrafo 2º. É a partir daqui que a gente vai iniciar a nossa aula. E depois nós vamos estudar o artigo 7º-A, que foi incluído no finalzinho do ano de 2016 e já caiu no 22º exame de ordem. Tá legal? Então vem comigo, vamos lá. Bom, o parágrafo 2º nos diz o seguinte, gente. O advogado tem imunidade profissional. O que é imunidade profissional? É a imunidade ligada à profissão, à atividade, à função do advogado. Então, ela pode ser a imunidade civil, penal e disciplinar. Tá? Então, essa é a imunidade profissional do advogado, certo? Ele não vai ser processado nem em âmbito civil, nem em âmbito penal e nem em âmbito disciplinar. Quando, gente? Olha aqui, ó. Não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis, qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, tanto faz, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Então preste atenção, minha gente. A imunidade penal, ela não é novidade no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque o artigo 142, inciso 1º do Código Penal, já trazia imunidade para injúria e difamação, só injúria e difamação, hein? Isso eu estou falando do Código Penal. Para qualquer pessoa, por exemplo, que em juízo viesse a cometer uma dessas condutas. O artigo 142, inciso 1º, diz que não constitui crime a ofensa irrogada em juízo, tá? Por qualquer pessoa. Aí o que o nosso Estatuto da Advocacia e da OAB fez? Trouxe a imunidade, já está até anotado na outra, ó. Trouxe a imunidade profissional. Ou seja, para o advogado não é só a imunidade penal, mas a imunidade civil e disciplinar também. E o que a lei quis? O nosso Estatuto quis? Quis que, além da injúria e da difamação, que também alcançasse o desacato. E queria a lei ainda, quis a lei que fosse em juízo ou fora dele. Então, para o advogado, não somente se for em juízo, mas se for fora dele, como, por exemplo, num conselho de contribuintes, numa CPI, num cartório, numa delegacia de polícia. E, é claro, que o advogado só vai ter essa imunidade se for no exercício da profissão. O advogado não pode ficar ofendendo ninguém, xingando ninguém pela rua e dando carteirada, não vai adiantar nada. Tem que ser no exercício da profissão. Aí, a Associação dos Magistrados Brasileiros propôs aquela ação direta de inconstitucionalidade, que a gente até já comentou, que é 1127-8,
e o STF entendeu que o desacato é inconstitucional. Então, atualmente, pessoal, o advogado só tem imunidade à injúria e à difamação. Percebam vocês que a calúnia, o advogado não tem imunidade. Na verdade, a calúnia nunca nem esteve nesse rol. Inclusive, a gente vai aprender, daqui a pouquinho, em infrações e sanções disciplinares, que sempre que o advogado for acusar alguém de crime em nome do seu cliente, tem que ter um respaldo para isso, que é a procuração com poderes especiais. Ou seja, ele só pode fazer isso com autorização do seu cliente. Tá legal? E até para reforçar, pede até para o cliente assinar na própria petição. A gente vai explicar isso no momento oportuno. Eu só preciso, por hora, que você entenda que, atualmente, a imunidade do advogado é somente aos crimes de injúria e difamação. Tanto faz ser em juízo ou fora dele, mas tem que ser no exercício da profissão. E a lei diz o seguinte, pessoal, se o advogado cometer excessos, a OAB ainda poderá puni-lo. Ou seja, ele poderá ser punido disciplinarmente caso ele cometa excessos. Por quê, gente? Porque se por um lado ele tem esse direito, ou seja, essa prerrogativa, que é a imunidade, por outro lado, ele tem um dever de tratar bem as pessoas. E quando ele ultrapassa, né, o limite aqui do direito, ele passa a infringir um dever. Por isso é que a OAB pode puni-lo. E quem vai decidir se ele se excedeu ou não? A própria OAB em um processo disciplinar. Que a gente ainda vai estudar também. Beleza? Muito bem. E aí a gente vem para a grande novidade, pessoal. Aquilo que eu dizia a vocês que iria cair na prova e de fato caiu na última. Para quem fez aquela última prova, né? O 22º exame de ordem. Então, olha lá, gente. Artigo 7º-A. São direitos da advogada. São direitos da advogada. Aí ele diz, da advogada gestante, no inciso 1º, lactante, adotante, o que der à luz. 3º, gestante, lactante, adotante, ou que der à luz. 4, adotante, ou que der à luz. Aí, pessoal, o que eles fizeram na última prova? Eles misturaram coisa que era só da gestante, botaram para lactante, ou seja, na verdade, ele fez uma mistureba nesses direitos entre gestante, gestante lactante, aquela que der à luz, mas aí daria para resolver a questão pelo próprio bom senso. Tá legal? Por exemplo, eles podem botar, é direito da advogada gestante ter acesso à creche para o seu bebê? Como se nem nasceu? Se ela está gestante, pessoal, o neném está na barriga, vai botar o quê? A barriga vai ficar na creche e ela vai para a audiência? Então são coisas assim que pelo próprio bom senso a gente vai resolvendo, tá? Então olha lá. São direitos da advogada gestante. A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. B. Reserva de vaga em garagens nos fóruns dos tribunais. Beleza? Então isso aqui é para advogada gestante. Entrar sem ser revistada, né, com detector de metal e raio-x, e ter direito a uma vaguinha lá para botar seu carro no fórum. Tá? 2. Direito da advogada lactante. O que é lactante? Que está amamentando. Né? Adotante, a advogada que adotar criança, ou que der à luz. Ou seja, acabou de dar à luz. Tá? Enfim. Acesso à creche, onde houver, ou ao local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Sim, gente, porque tem fórum que tem creche. Tá? Senão tem que ter pelo menos um local apropriado para trocar lá a fralda do neném, se for o caso. Beleza? 3. Direito da advogada gestante, né? Está com o neném na barriga, lactante, adotante ou que der à luz. Preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia mediante comprovação de sua condição, que foi o caso na última prova. E o que eu falei, gente? Gente, eu disse isso no nosso curso, tá? O que eles vão brincar é com isso aqui, ó.
se é mediante comprovação ou não. Eles sempre pedem isso. São detalhezinhos. Tá? 4. Adotante ou que der à luz. Então, adotante é o que acabou de dar à luz. Suspensão de prazos processuais, quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então, olha só, gente, se tiver mais de outro advogado, mais um advogado ou mais uma advogada, não tem esse direito. Para ter esse direito, ela tem que ser a única patrona da causa, para ter suspensão dos prazos processuais. E mesmo assim, sendo a única patrona, ainda tem que ter aviso ao cliente, por escrito, tá? Que o processo vai ficar suspenso. Parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou período de amamentação. Claro, gente. O direito da advogada gestante é só enquanto ela estiver gestante. E da lactante é só enquanto ela estiver lactante, ou seja, amamentando. Tá? Isso chega a ser óbvio, né? Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3, o que é o 2 e 3? Vamos lembrar lá. 2, né, é acesso à creche, para advogado lactante, adotante ou que der à luz. E terceiro, preferência de sustentação oral, né, de preferência na ordem da sustentação oral, ou seja, preferência para poder julgar antes seus recursos, fazer antes suas audiências, para gestante, lactante, adotante ou que der à luz. Serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 da CLT, que é de 120 dias. Tá certo? Então, esses direitos de ter acesso à creche e também de preferência é por 120 dias. Tá bom? Ó, 2 e 3. E o direito, parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4º deste artigo, a advogada adotante ou que der à luz será concedida pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 do novo CPC, que é de 30 dias. Tá? Qual que é o inciso 4º? Suspensão dos prazos processuais. Tá legal? 30 dias. Beleza? Muito bem. Então encerramos agora direitos do advogado com essa novidade, artigo 7º-A. Beleza? Fique atento, porque às vezes eles pedem 2 provas seguidas também, o mesmo assunto. Tá bom?